Olá, eu sou Pamela Cruz. Eu sou o Thomas. E sejam bem-vindos a mais um Vivendo a Palavra. E hoje nós vamos conversar sobre... Verdade. Exatamente. E a verdade é que hoje em dia a verdade está passando por um momento de crise, vamos dizer assim. Se a gente for ver há uns 100 anos atrás, os discursos políticos, por exemplo, a gente vai ver muito mais verdade, muito mais autoridade do que aquilo que as pessoas querem ouvir. Hoje em dia a gente sabe que algumas pessoas falam sobre coisas só para falar, só porque vai agradar o povo. E isso também se aplica nas pregações, nas igrejas. Se a gente for lá para trás, a gente vai ver que as pregações eram muito mais sobre a verdade da palavra de Deus, sobre aquilo que a palavra realmente fala, do que aquilo que as pessoas acham mais confortável de ouvir. E isso tudo implica na verdade. E aí eu queria passar com vocês de forma muito rápida um pouco sobre as eras, né, que aconteceram nesse mundo, que implicaram no nosso conceito sobre verdade. Quando a gente fala sobre um pensamento filosófico, que é epistemologia, eu sei que essa palavra é bem grande, mas a epistemologia estuda exatamente o conhecimento, o que é conhecimento, como que a gente pode chegar no conhecimento que se aplica no nosso conceito de verdade. Quando a gente pensa nas eras, né, que se passaram na Terra, quando a gente vai lá para a era pré-moderna, onde a igreja ela ditava tudo que as pessoas tinham que fazer, né, no sentido de que a igreja falava a verdade, as pessoas só acreditavam, a verdade era dita por forma de revelação. E aí a gente tem a Reforma Protestante, que foi contra a Igreja Católica, trazendo confusão exatamente do que aquilo que as pessoas acreditavam agora não era mais a verdade. E aí a gente entra de uma forma muito rápida que eu tô falando, tá, gente? Mas aí a gente entra na era moderna, e na era moderna aquilo que antes era conhecido por revelação, agora não, agora tem que ser conhecido pela ciência, agora tem que ser conhecido pelo empirismo, agora vai reinar o iluminismo, que é exatamente o conhecimento através de algo científico, através de uma experiência que você possa observar, e através dessa observação você possa realmente constatar um fato. E aí começa exatamente esse momento de que não, isso precisa ser comprovado pela ciência. E aí a gente vem para a era pós-moderna, que é a era que a gente está vivendo hoje. E nessa era você pode escolher qual o pensamento que você quer. Se você quer pelo pensamento indutivo, se você quer pelo pensamento dedutivo, se você quer pela revelação, e aí você escolhe como você quer conhecer a verdade. Hoje em dia a verdade está muito relativa. É aquela famosa frase que a gente fala, tá, pode ser verdade pra você, mas não necessariamente é verdade pra mim. E hoje em dia a pergunta que eu tenho pra fazer pra você é, o que é então a verdade? Será que realmente o que é verdade pra você não é verdade pra mim? E é claro que essa discussão da verdade é muito importante pra gente que é cristão. Até porque a gente confia na palavra de Deus, a gente confia na existência de Deus, a gente crê que Deus existe. E é claro que se a gente está discutindo verdade, muitos filósofos discutiram exatamente a existência de Deus. Se a gente não pode provar, como é que a gente pode falar que Deus existe? Até hoje existe essa discussão. E eu, por exemplo, que fiz a minha faculdade de psicologia, eu lembro que isso foi uma grande discussão. Como é que funciona a ética? Como é que você pode só acreditar na palavra de Deus? Se é ética universal, se não é, enfim. Essa é uma discussão que até hoje acontece, seja em bancos universitários, seja dentro das casas, de famílias, enfim. E a gente sabe, a gente crê que Deus existe, a gente crê na palavra de Deus, até porque a gente sabe quem é a verdade. A verdade é Jesus Cristo, porque Ele falou que Ele é a verdade, Ele é o caminho e Ele é a vida. E esse mundo vai trazer tanta coisa falando pra você que é verdade. Esse mundo vai querer discutir tudo, mas se a gente não for baseado na Bíblia, se a gente não aprender a estudar, se a gente não aprender a ler, se a gente realmente não confiar ali no que tá escrito, a gente vai ser levado, até porque esse pensamento tá entrando nas igrejas. Cada um pode ter a interpretação que quiser da palavra de Deus. Você pode ler isso e entender isso, não tem problema. Você pode ler isso e entender outra coisa, também não tem problema. Todos os caminhos levam a Deus. É a mesma palavra. Vamos viver de mãos dadas e vamos cada um na nossa forma adorar a Deus. E não é assim que funciona. Na Bíblia a gente tem exatamente como a gente tem que viver. Na Bíblia a gente tem doutrinas. Na Bíblia Ele fala como a gente tem que se portar. E a gente não pode tirar só porque são coisas que deixam a gente desconfortáveis. E isso a gente precisa aprender em todas as situações da nossa vida. A verdade, ela não é relativa. Ela existe. Só que é claro que você precisa ter fé na verdade. Quando a gente fala que Deus existe, você precisa ter fé nisso. Quando a gente fala que a palavra de Deus é a verdade, você precisa ter fé nisso e ir até o fim e permanecer acreditando que isso é a verdade. Isso me faz lembrar de um grande momento histórico que a gente teve quando as pessoas é ótimo, né? Quando começaram a lançar os foguetes, as pessoas começaram a ir para a Lua, e quando os russos foram para o espaço, uma das coisas que eles começaram a postar em todos os lugares foi exatamente essa foto aqui.
E essa foto é exatamente esse cara com essa mãozinha procurando alguma coisa e ele fala assim, e tá escrito, né, não sei ler, mas tá escrito que não, como é que é? Não, there is no God. Não tem Deus aqui. Ou seja, eu vim pra cá, eu vim pro espaço e não tem Deus aqui. E aí a gente vê quando os americanos eles foram pra Lua, na véspera de Natal, eles postaram esse vídeo aqui. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon it. E esse vídeo, eu sei que você pode não estar entendendo mais ou menos, mas esse vídeo ele fala sobre, ele recita Gênesis 1, a criação do mundo. E quando eles foram, eles viram que era tão bonito, tão lindo, tão maravilhoso, que realmente o nosso Deus existe. Esse mundo vai tentar confundir a gente. E é por isso que a gente precisa entender que você olhar para uma montanha e falar que foi do acaso, e você olhar para uma montanha e falar que foi Deus que criou com as suas próprias mãos, é uma decisão de fé. E a gente sabe que a partir do momento que a gente acredita, a partir do momento que a gente estuda, é claro que as nossas experiências vão contar com isso também. A partir do momento que a gente aceita Jesus, que a gente começa a ver a transformação na nossa própria vida, que a gente começa a sentir coisas que a gente não sentia, a gente começa a viver de forma que a gente não vivia, a gente começa a entender coisas que antes a gente não entendia, a verdade ela fica irrefutável, a verdade ela fica clara que Deus existe. E a verdade é a palavra de Deus. E por isso que a gente precisa seguir nela, prosseguir nela. E não importa o que esse mundo fale, a verdade não é relativa. A verdade é uma só. Jesus Cristo. Deus abençoe muito a sua vida. Comenta aqui um tema que você quer comentar, se inscreva no canal, veja os outros programas que a gente tem aqui e até semana que vem. Deus te abençoe.